Deus está aqui. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta. Queríamos realmente começar por afirmar que, apesar de estarmos longe, apesar de estarmos virtualmente longe, Deus está aqui. E é com esta convicção que realmente nós queríamos dar início a este culto, desejando realmente que seja um tempo de confiança, um tempo em que podemos louvar a Deus, mas também possamos olhar para aquilo que a palavra de Deus diz em Romanos, capítulo 8. E num dia em que nossos corações estão apertados, mas ao mesmo tempo alegres pela proteção, pela certeza de que temos um Senhor, de certeza que temos um Deus que não nos abandona. Vamos, enquanto alguns ainda estão a entrar, vamos ouvindo algumas músicas que podem acompanhar. E em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 3 e 4 diz: Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação que em nós mesmos, com que nós mesmos somos consolados por Deus. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 3 e 4. E é isso que nós queremos realmente, é que este, para além de ser um tempo de partilha da palavra de Deus, seja um tempo em que nós também possamos ter a paz de Cristo, a paz que excede todo o nosso entendimento. Vamos cantar alguns coros e que nós queremos ver acompanhando a letra, e aqueles que souberem podem nos acompanhar também, mesmo às vossas casas. Luz do mundo vieste à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te, quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és o meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso no céu. Humilde vieste à terra que criaste, por a pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és o meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és o meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Nunca saberei o preço
dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és o meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Espero que realmente possamos adorar a Deus neste dia, que é um dia que, apesar de longe, e esperamos também um dia podermos cantar esta música juntos, pelo menos ouvir as vozes uns dos outros e não estarem somente a ouvirem a minha voz, porque acreditamos que Deus é o Deus da glória. E como diz em Romanos capítulo 11, versículo 36, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Porque dele e para ele são todas as coisas. Vamos louvar o nome de Deus com este coro que também diz, porque dele e para ele são todas as coisas. Porque dele e por ele, para ele são todas as coisas. Ele e por ele são todas as coisas. Porque dele e por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. Quão profundas riquezas o saber e conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Ondas riquezas o saber e conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória,
sempre. Amém. Ó Pai, neste momento nós te pedimos realmente que nossas mentes estejam centradas em Ti, na Tua glória, que somente seja o tema deste culto, Senhor. Sei que os nossos amados irmãos, nossos amigos que estão a ouvir, que Tu ages através da distância, possas tocar no coração deles, aqueles que estão a passar por momentos difíceis lá em Ovar, aqueles que estão em luto, aqueles, Senhor, também que estão ansiosos, possam agora sossegar em Ti. Porque Tu és o nosso Deus, Tu és o Deus que não nos abandonas, Tu és o Deus que estás conosco. E neste momento, ó Pai, te rogamos que realmente possas abençoar os oprimidos, aqueles que estão a passar por momentos de dificuldade. E como diz a Tua palavra, o meu louvor é fruto do meu amor por Ti. Que enquanto ouvimos esta música do nosso irmão e amigo Ed Novante, possam realmente refletir a razão do nosso amor, da calma que nós temos em Cristo Jesus. Realmente o nosso louvor não depende das circunstâncias, depende realmente da nossa certeza que a tribulação presente não é nada comparado à glória a ser revelada em nós. E neste momento gostava de compartilhar convosco então
Um texto bíblico que se encontra em Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8, do versículos 18 até o final, mas especialmente o versículo 18 a 25, que eu vou ler, e que esta seja uma palavra de ânimo, de conforto, de força, uma palavra realmente de confiança para todos aqueles que estão a passar por momentos de dificuldade. Nós mesmo hoje, ao ouvir aquela notícia que fez o nosso coração chorar da morte daquele jovem de 14 anos lá de Ovar, e nós nem sequer podemos ir ao Ovar para saber quem é a família, para os consolar, mas queríamos realmente deixar uma palavra também de ânimo, se alguém a conhecer ou se possivelmente a família está a ver, que nós estamos aqui para vos ajudar, para colocar o nosso ombro, a nossa amizade, a vosso dispor, porque sabemos o quão difícil é ver um ente querido tão novo partir. Mas a palavra do Senhor diz o seguinte, e eu gostava de deixar estes versículos para meditarmos. Romanos, capítulo 8, versículos 18 até o 25. Estou certo que as aflições deste tempo presente não se podem comparar com a glória que em nós há de ser revelada. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois toda a criação ficou sujeita à vaidade, não por vontade, mas por causa daquele que a sujeitou. Na esperança que também a própria criação seja libertada do cativeiro, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Sabemos que toda a criação geme como se estivesse com dores de parto até agora. Mas não só ela, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, também gememos interiormente, aguardando a adoração sobre a redenção do nosso corpo. Pois nessa esperança somos salvos. Mas a esperança que se vê não é esperança. Quem espera por algo já o tem. Se, porém, esperamos que não vemos, com perseverança o guardamos. Da mesma maneira, o Espírito nos ajuda nas nossas fraquezas, não sabendo o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito nos intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aquele que examina os corações e sabe qual é a intenção do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é o que intercede pelos santos. Irmãos, é difícil nós estarmos longe e podermos dar uma palavra de conforto. Talvez nós que estamos no conforto da nossa casa, não estamos a passar por situações de doença como alguns estão a passar. Alguns poderão dizer como é fácil nós podermos, neste momento, dar uma palavra de conforto, porque não estamos a passar por estes momentos difíceis. Mas a nossa palavra não é nossa, é a palavra de Deus. E o apóstolo Paulo estava a escrever uma carta à igreja de Roma. E estava a escrever uma carta para pessoas que iriam passar por tribulações muito maiores que aquelas que nós estamos a passar. Alguns, a sua fé iria ser testada ao ponto de eles terem que dar a sua própria vida. Alguns teriam que realmente estar dispostos a morrer nas arenas, largados nos leões, outros queimados. Mas, no entanto, o apóstolo Paulo passou também por todas estas tribulações. Em Filipenses, capítulo 4, ele diz que posso todas as coisas naquele que me fortalece, no versículo 13. E quando ele fala isso, fala não só por experiência, mas porque ele tinha o Senhor dentro dele. E aqui o posso todas as coisas não significa que ele podia matar ou fazer o que quisesse na cabeça. Não, o posso é suporte de todas as coisas naquele que me fortalece. E nesta carta, particularmente nestes versículos, Paulo dá 4 razões para nós realmente podermos confiar no Senhor. 4 razões para nós podermos, nas tribulações, nas dificuldades, confiarmos que o Senhor está connosco. Neste capítulo, logo no princípio, Paulo diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Depois ele fala sobre o facto de nós sermos herdeiros de Deus. E o facto de realmente Deus nos amar. E até aqui, até o versículo 8,
Paulo fala sobre a condição do homem, a salvação, e neste versículo 8 ele vai dar confiança para aqueles que iriam passar por tribulações terríveis. E a partir do versículo 18 ele dá 4 razões para nós realmente podermos estar confiantes que não estamos sozinhos neste mundo. Estar confiantes que podemos passar pelas tribulações. Tal e qual como o salmista diz no Salmo 23, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, pois o Senhor, o seu cajado e o seu bordão o iriam consolar. Então nós podemos ter também esta mesma confiança. E Paulo tinha esta confiança. Paulo, que sabia o que era passar fome, passar dificuldade, mas também o que era ter fartura. Alguns de nós, e eu particularmente, nunca passei por uma situação de fome. Passo por uma situação, essa sei, de ter fartura. Mas também sei passar por alguma escassez. Mas, no entanto, o Senhor diz que temos que estar preparados. O próprio Jesus diz, no mundo tendes aflições, mas tendo bom ânimo eu venci o mundo. Mas para estarmos preparados, o nosso olhar não pode estar ligado às circunstâncias que nos rodeiam. Não pode estar ligado, centralidade somente na gripe, ou no coronavírus, ou nas dificuldades. O nosso olhar tem que estar no Senhor. Porque é o Senhor que nos vai ajudar a ultrapassar todos os problemas. E estas 4 razões que nós vamos abordar hoje são razões para nos dar confiança, dar ânimo, dar realmente forças para que possamos realmente mostrar a todos aqueles que nos rodeiam. A começar pelos nossos familiares que não têm a Cristo, os nossos vizinhos, mas também a nossa sociedade, que realmente nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, que foi Cristo Jesus. Vejamos então quais são estas 4 razões que nós encontramos a partir do versículo 18. A primeira é que Paulo diz que o sofrimento do presente não é nada comparado à glória a ser revelada em nós. Paulo aqui está a falar que a tribulação, aquilo que ele estava a passar, aquilo que os crentes iriam passar, não seria nada comparado com a glória a ser revelada em nós. Irmãos, esta certeza de que nós podemos passar por tribulações, sabemos que realmente temos dificuldades, mas temos a certeza que iremos suportar, iremos ultrapassar todas estas dificuldades. Porquê? Porque a nossa glória não está neste mundo. O próprio apóstolo Paulo diz, como poderão ver ao longo destes versículos, que a criação geme e nós também gememos. A tribulação é fruto desta criação, é fruto da nossa natureza. No entanto, quando nós deixamos de olhar somente para baixo, ou deixamos de olhar somente para aquilo que está ao nosso lado, mas olhamos para Cristo, então nós sabemos que há algo que está reservado para nós muito melhor. Porque nós temos a certeza que o sofrimento presente, por mais difícil que seja, não é nada comparado com a glória a ser revelada em nós. Neste mundo, nós então vamos passar por tribulações. E ninguém gosta de passar por tribulações. No versículo 22 diz, sabemos que toda a criação a um só tempo geme de angústia até agora. Todavia, somos libertados desta tribulação em Cristo Jesus. O próprio Cristo diz isso em João 6:23. Então, a salvação que nos é prometida e a salvação que nos é dada não é salvação das tribulações, não é salvação das doenças, não é salvação das dificuldades deste mundo, das angústias ou dos sofrimentos, mas sim a salvação da condenação eterna. Daquele facto que nós em Cristo somos mais que vencedores. Em Cristo nós já não estamos condenados porque temos a salvação. Temos o selo, a garantia dessa mesma vida eterna. Nós vamos celebrar a Páscoa. Talvez ainda não juntos fisicamente, mas vamos lembrar aquilo que Cristo fez na cruz de Calvário. Cristo derramou a sua vida. Ele derramou o seu sangue para nos dar vida e vida em abundância. Então, quando nós deixamos de olhar somente para o presente, para aquilo que está diante dos nossos olhos, no horizonte, e olharmos realmente para aquilo que está no céu, então nós sabemos que a tribulação
que estamos a passar, ou que poderemos vir a passar, não é nada. Não é nada comparado com a alegria, com o facto de que em Cristo sermos mais do que vencedores. Então, esta é a primeira razão que Paulo aqui aborda. É termos realmente a certeza de que podemos passar por dificuldades. Mas nada destas tribulações nos pode abalar da glória que está revelada em nós. O segundo aspecto, a segunda razão que Paulo aqui fala para que nós temos para suportar todas as tribulações, está no facto de nós termos o Espírito Santo que nos assiste nas nossas fraquezas e intercede por nós. A partir do versículo 26 até o versículo 27 nós lemos o seguinte: da mesma maneira o Espírito Santo ajuda nas nossas fraquezas. Não sabemos o que havemos de pedir, como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Irmãos, nós muitas vezes quando passamos pelas dificuldades, quando passamos por situações como esta, e alguns estão isolados, alguns estão com medo de apanhar o coronavírus, outros estão angustiados quanto ao futuro das suas empresas, outros estão em relação ao seu emprego. E às vezes nós pensamos que estamos sós, estamos abandonados, possivelmente porque estamos isolados das outras pessoas. Mas estes versículos aqui em particular diz que nós temos um Espírito Santo, o Espírito do Senhor, que está connosco. E Ele intercede por nós e nos assiste nas nossas fraquezas. Às vezes nós procuramos ajuda nas coisas humanas. Às vezes nós procuramos ajuda nas instituições humanas, no governo. Procuramos ajuda em homens, na família. E é bom nós procurarmos, é bom se essas instituições, se a família, aquilo que nos rodeia, pode-nos realmente ajudar a ultrapassar os problemas. Mas a nossa verdadeira ajuda, aquele que realmente nos vai dar a paz e vai interceder por nós, é o Espírito do Santo. Às vezes, nós por vezes não gostamos muito de falar acerca do Espírito Santo por causa dos dons, das dificuldades, mas aqui há uma promessa que o Espírito Santo é real. E aqueles que passaram por dificuldades, quantas vezes nós passamos por dificuldades na vida e olhamos e dizemos, eu não era capaz, eu não sei o que é que está a passar comigo, mas eu sinto uma paz enorme. Nós próprios já sentimos esse. E nós também temos que perceber, por vezes, que o sofrimento aproxima-nos de Deus. Ninguém gosta de sofrer, nem o apóstolo Paulo gostava de sofrer. Mas o sofrimento é algo que perpassa toda a Bíblia. E o sofrimento, muitas vezes, e a dor, faz com que nós nos aproximemos e procuremos mais a Deus. É nos momentos de sofrimento que nós podemos realmente buscar refúgio no Espírito Santo. Paulo não estava a desejar o sofrimento nem a defender que o crescimento espiritual passa pelo sofrimento. Mas quando ele surge, nós devemos estar descansados porque o Espírito Santo intercede por nós. E há duas maneiras, irmãos e amigos, de nós enfrentarmos o sofrimento. Uma é estarmos constantemente a lamentar-nos e colocarmos a cabeça na areia e dizermos: eu sou um coitadinho, Deus esqueceu-se de nós, isto é o resultado do castigo de Deus, o mundo vai acabar. Claro que vai acabar e nós sabemos, as promessas vão nesse sentido. Há muitos neste momento que estão a inundar as redes sociais com imagens apocalípticas, que é o fim do mundo, temos de estar preparados. Claro que é o fim do mundo, devemos estar preparados. Mas não é essa maneira que nós queremos transmitir. Para estar preparados para o fim do mundo, nós devemos olhar para o sofrimento como uma oportunidade de manifestar, em primeiro lugar, a nossa convicção que em Cristo somos mais que vencedores. E mostrar também o amor de Deus aos outros. Em vez de estarmos constantemente a lamentar e com imagens de terror sobre o fim do mundo, manifestemos o amor àqueles que estão a sofrer. Falemos com eles. Alimentemos com a palavra. Agora mesmo, irmãos, quando nós olhamos e dissemos, agora como é que nós vamos estar juntos e cultuar a Deus?
esta tem sido uma oportunidade, irmãos, se calhar, de eu estar mais tempo, mais perto de alguns irmãos lá de Ovar. Na quarta-feira tivemos a oportunidade de ter um culto de oração em que todos pudemos compartilhar. Foi o primeiro culto de oração que nós tivemos. Esta tem sido a oportunidade, se calhar, de nós falarmos mais, estudarmos mais a palavra de Deus, mesmo à distância. Então, devemos olhar para estas tribulações, não colocando a nossa cabeça na areia, dizer que somos coitados, não somos capazes. Irmãos e amigos, em Cristo podemos suportar todas as coisas. Então, a maneira de colocar a cabeça no chão, na areia, de olharmos para as dificuldades como coisas finais, não nos vai levar a lado nenhum. Vai levar à depressão, ao medo de sair de casa, ao medo de nos abraçar, ao medo de dizer o que é que vai ser o meu futuro. Não. A segunda, nós devemos realmente procurar a Deus. A primeira, de colocar a nossa cabeça no chão, cega o nosso entendimento e só produz amargura e não nos vai dar alívio nenhum. Não caiamos na ilusão de que, se eu ficar em casa, não me relacionar, colocar, chorar, não vai dar alívio. Não. Aproveitemos estes momentos para contatar, como nós estamos a fazer, por telefone, videoconferência, por carta, por e-mail, contatando realmente aqueles que, de outra maneira, se calhar nós nem nos lembrávamos de contatar. Nós podemos chegar muito mais longe com estas ferramentas que Deus está a pôr a nosso dispor. E é neste sentido que nós apelamos. Não coloquemos a nossa cabeça na areia. Olhemos para esta tribulação como uma dificuldade, como uma maneira de manifestar o amor de Deus. Uma maneira de alcançar outros. Uma maneira realmente de mostrar ao mundo que há esperança. E esta esperança não está na vacina do coronavírus, nem está no tratamento do coronavírus. Esta esperança está em Cristo Jesus. Porque hoje estamos a viver a tribulação do coronavírus. Não sabemos se daqui a algum tempo poderemos estar a viver a tribulação de um terremoto, um tsunami, ou um asteroide que venha contra a Terra, seja o que for. Ou até outro vírus. E vamos estar sempre a confiar que o homem resolva as coisas. Irmãos, o homem até pode ir resolvendo estas tribulações. Mas a verdadeira tribulação, que é o vazio que muitos sentem neste momento, é só Jesus é que vai preencher. E nós temos a obrigação de dizer que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois o cajado do Senhor me consola. Mesmo no luto, quando nós perdemos entes queridos, e eu já perdi alguns, e já tive situações de fazer funerais a algumas pessoas muito próximas, e digo-vos que foi duro, mas foi um momento em que eu senti a presença do Senhor a amparar-me, a consolar e a dar força e a continuar. Então, a presença do Espírito Santo é a segunda razão para nós não temermos as tribulações e termos confiança para ultrapassar as tribulações. A quarta razão é que o Senhor nos predestinou para sermos seus filhos. Aqueles que aceitam Jesus como único suficiente Salvador são filhos de Deus, logo herdeiros de Deus. E sabemos que quando nós temos essa certeza, esta convicção de que somos filhos de Deus, não porque o mundo assim diz, não porque, como muitos dizem, todos são filhos de Deus. Não. Todos nós somos criaturas de Deus, mas filhos só são aqueles que aceitam Jesus como o único suficiente Salvador. João 1,12 diz exatamente isso. Deu-vos o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no nome de Jesus. Então nós que acreditamos em Jesus, somos filhos de Deus. Sabemos que a tribulação presente não é nada comparado com a glória a ser revelada em nós. Temos a presença do Espírito Santo. E também sabemos que as coisas, todas as coisas cooperam para o nosso bem. Este é um dos versículos mais difíceis de entender e às vezes até de explicar. Como é que uma tribulação pode servir para o nosso bem? Bem, irmãos, só o facto de que na tribulação nós temos o Espírito Santo que intercede por nós e quem passa por tribulações sente esta paz de Deus,
já é o suficiente para nos dar ânimo na tribulação. Mas o facto, irmãos, é que nós não estamos sozinhos, como acabámos de dizer. E quem está em Cristo, quem tem Deus no seu coração, quando o Espírito Santo está no seu coração, nós sabemos que Deus está no controle de todas as coisas. E que o sofrimento que nós temos muitas vezes serve para sentirmos o consolo, o amparo e a dificuldade. Com isto, irmãos, eu não estou a dizer que desejar o sofrimento para ninguém. Não é isto. Nem nós queremos o sofrimento de ninguém. Mas é dar uma palavra de conforto. Calma. O Senhor é o nosso Pai. E Ele não nos abandona. E certamente que mais à frente, se não for neste mundo, quando estivermos no céu, o Senhor vai mostrar que esteve connosco. É como aquela ilustração dos pés na areia. Daquele homem que estava a caminhar e via 4 pegadas, as dele e do Senhor. E a determinada altura, ele passou uma onda, passou muita dificuldade, passou só a ver 2 pegadas. E ele olhou e disse: Senhor, agora que eu precisava de Ti, agora que eu estou realmente a passar por tribulação, Tu me abandonaste, onde é que estás Tu? E o Senhor responde: olha, as pegadas estás a ver, são as minhas, porque Tu estás no meu colo. E é isto, irmãos. Nós estamos no colo de Deus. O Senhor experimentou todas as coisas. O Senhor foi à cruz do Calvário. Ele não te abandonou, não abandonou a nós. Ele deu a sua vida para nos dar a vida eterna. Mas a vida eterna não se baseia nas coisas deste mundo. E a vida eterna não se baseia nas coisas que nos rodeiam. Porque aquilo que nós temos é muito melhor. Mas para isso é preciso realmente nós aceitarmos Jesus, confiarmos em Jesus, andarmos com Jesus, ouvirmos mais o que a palavra de Deus diz e deixarmos de ouvir tanto aquilo que o mundo diz, andar com as coisas do mundo e procurando soluções no mundo. O Senhor nos predestinou para sermos seus filhos. E aquilo que Ele nos quer dar é bem melhor. Como diz lá no Velho Testamento, que os meus pensamentos são melhores do que aqueles que vocês têm. Então, os pensamentos e os planos de Deus são os melhores, ainda que nós muitas vezes não o percebamos. Então, confiamos também nesta terceira razão. A primeira razão é que o sofrimento presente não é nada comparado com a glória a ser revelada em nós. A segunda é que temos um Espírito Santo que nos assiste e intercede por nós. A terceira é que realmente Deus nos predestinou para ser seus filhos. Ele é o nosso Pai. É aquele que anda connosco, que nos anda ao colo. E a quarta razão, encontramos a partir do versículo 31 a 39. Que diremos, pois, acerca destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio Filho poupou, antes entregou por todos nós, como não nos dará também com Ele todas as coisas? Quem fará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do seu amor? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte do dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matador. Em todas as coisas, porém, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Pois estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Que promessa, irmãos, que nós temos aqui. A promessa de que realmente nada nos separa do amor de Deus. Reparem que Paulo vai falar daqui de muitas coisas. A morte, a tribulação, a altura, a profundidade, qualquer outra criatura. Mas para nós termos esta promessa, temos que realmente acreditar que Deus está no controle de todas as coisas. O Senhor não nos abandona.
O seu amor excede todo o entendimento. Ele está conosco. E Ele realmente nos dá a convicção de que podemos passar por momentos difíceis, podemos passar por dificuldades, mas nada disso nos separa do seu amor. A nossa confiança, irmãos, a nossa vitória, não está no facto de sabermos, está no facto de sabermos que deu o seu Filho por nós. Vejam a profundidade. O seu Filho unigênito. Ele próprio veio à terra, esvaziando-se a si mesmo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, amor-te a ti, amou a mim, que deu o seu Filho unigênito. E esta dádiva foi um ato único de Deus, de amor. Inigualável. Nenhum de nós pode igualar este ato de amor. Mas deu para quê? Para que todo aquele que nele crê. E aqui a crença tem que ser um ato contínuo. Uma manifestação contínua, uma entrega contínua a Deus. Não há crença só parcial. Não há crença somente de quando as coisas nos vão bem, nós entregamos a nossa vida a Deus e está tudo bem. Quando vai mal, então vamos procurando. E como alguns, irmãos, procuram até na bruxaria, procuram no sei lá o quê. Solução não é solução. É a entrega incondicional a Cristo. Descansando realmente nas promessas de Deus. Porque esta promessa é que nada nos faz separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Mas para isso é preciso nós estarmos em Cristo Jesus. A vitória do cristão, a nossa vitória, não pode depender das circunstâncias do dia a dia. Não pode depender de hoje estarmos bem, hoje temos força, hoje somos jovens, amanhã podemos não ter forças, amanhã pode vir uma doença, ficarmos debilitados. Não é essa a vitória que Deus quer dar. A vitória é em Cristo Jesus, no seu amor. O cristão, aquele que realmente depositou a sua vida em Cristo, sabe que em todas as coisas é mais do que vencedores. Nós podemos passar por momentos difíceis e certamente alguns estão a passar. Eu, graças a Deus, neste momento estou em segurança em minha casa, com a minha família, que também está a assistir este culto. Graças a Deus também porque sei que os irmãos Jeová também estão neste momento em segurança. Mas eu não posso garantir que amanhã alguma coisa aconteça de mal. Mas uma coisa posso garantir, porque é a palavra que garante, é que nada de mal que nos possa acontecer neste mundo nos separa do amor de Deus. Porque o amor de Deus transcende todas as dificuldades e tribulações. Então, esta é a quarta razão para termos confiança. Confiança em Deus. A nossa confiança não é baseado nas circunstâncias, não é baseado naquilo que nos rodeia, é baseado em Cristo Jesus. O Cristo que veio ao mundo, porque olhou para nós e viu que nós, por nós próprios, jamais chegaríamos a Deus. O Cristo que veio ao mundo para pagar o preço que era teu, que era meu, na cruz de Calvário. Aquele que nunca morreu por ti, morreu para mim, para que o amor de Deus jamais saia do nosso coração. A única coisa que temos que fazer, irmãos, é descansar no Senhor. Eu sei que é difícil, quando nós somos bombardeados constantemente pelas as notícias e quando vêm notícias como as dois de morte de pessoas que estão próximas de nós. Mas mesmo assim, quando nós pomos os nossos olhos em Deus, quando nós realmente confiamos que o sofrimento presente não é nada comparado com a glória a ser revelada em nós. Quando nós descansamos e temos o Espírito Santo que nos assiste, nos consola, nos dá força, nos dá ânimo. Quando nós realmente percebemos que temos um Pai que não nos abandona, que é Jesus, que é o Pai, que anda connosco ao colo. E quando nós realmente sentimos
acaba. Pelo contrário, é um amor eterno. Então nós podemos passar por tribulação. E ainda que o nosso corpo, como diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 13, seja entregue para a aniquilação, quando o amor de Deus está em nós, nós temos o descanso. Podemos realmente encarar o futuro, não desta vida, mas o futuro que nos está reservado, com um sorriso, um futuro com confiança. E podemos realmente manifestar um caminho, por vezes é duro, porque é um caminho que é criticado pelo mundo, mas é o caminho único que nos vai dar a felicidade eterna. Que Deus abençoe cada um de vós e que nós possamos estreitar ainda mais as nossas ligações e possamos, juntos, perceber que não estamos sós, porque o Senhor está connosco. Amém? Vamos ainda cantar mais uma música, irmãos, e eu gostava de dizer aos irmãos de Ovar que na quarta-feira vamos ter, e qualquer irmão também pode se juntar connosco, mais uma reunião de oração via plataforma Zoom. Qualquer irmão pode se juntar connosco. Nós iremos colocar depois o endereço da reunião no WhatsApp e basta cada um baixar o Zoom e colocar o endereço e juntar-se connosco na próxima quarta-feira às 8 horas. É uma reunião mais íntima em que iremos mais uma vez debruçar-nos um pouco mais sobre a Palavra de Deus e dar a oportunidade a cada um de vós, a cada um de nós, de colocar as nossas alegrias, as nossas angústias e orarmos e intercedermos uns pelos outros. Queria também agradecer em especial às irmãs de Ovar pelo seu projeto, pelo seu trabalho nas redes sociais e em especial hoje que a nossa irmã Marina Góis faz anos. Que Deus a possa abençoar. Eu há bocado estava a falar com ela, eu sei que ela está a assistir agora a este culto e foi abaixo. Marina, parabéns, Deus te abençoe e que a tua família também possa um dia voltar-se novamente para o Senhor, é o nosso desejo. Aos restantes irmãos de Ovar, queria dizer que estou convosco e que apesar de hoje já ter chorado, principalmente por não poder estar convosco, mas estou aqui 24 horas, a hora que necessitarem, é só telefonarem para orar, para falar, para desabafar. Qualquer outro irmão que esteja a assistir. Aos mais colegas que também estão a assistir, continuem a pregar o Evangelho. Nós fomos chamados para pregar o Evangelho do amor de Deus, o Evangelho da esperança, não das coisas deste mundo, mas da esperança que temos em Cristo Jesus. Obrigado, irmãos. Obrigado também ao Ed Levante, que mandou esta música. O David também mandou uma música, mas foi muito em cima do culto. Ela vai ficar reservada para o próximo culto. E queremos agradecer também a todos aqueles que têm orado por nós, as mensagens que temos recebido, e aqueles que têm se interessado por esta missão. Como sabem, uma missão da Igreja Evangélica Batista de Francos, a qual também queremos agradecer. Hoje mesmo também tivemos um culto em direto, online, em Ovar. Queríamos realmente agradecer a todos aqueles que estão a orar, a sustentar-nos e dizer que este é um projeto não nosso e que o nosso versículo-chave, o nosso lema é exatamente João 15,16. Não foste vós que me escolheste a mim, mas foi eu que vos escolhi e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedires ao Pai, Ele vos conceda. O nosso fruto, irmãos, é ver vidas transformadas para Cristo. O nosso fruto, irmãos, é ver cada um de vós, cada um de nós, confiantes que realmente em Cristo somos mais do que vencedores. E que juntos, com Cristo, nós vamos passar todas as dificuldades. E que, quando estivermos juntos, possamos louvar a Deus, possamos abraçar, possamos voltar a beijar, porque não estivemos sozinhos. O Espírito nos assiste, o Espírito Santo nos assiste, Cristo nos assiste, e o amor que nos une também nos assiste.
Desejo uma boa semana e realmente não se esqueçam, quarta-feira, quem quiser entrar agora em direto, conhecer também os irmãos da missão, pode ir ao nosso grupo do WhatsApp ou pode mandar mesmo aqui para o meu e-mail ou por Facebook, pedir o endereço e juntar-se a nós nesta reunião de oração, quarta-feira às 8 horas. Cá estaremos para mais meditar um pouco sobre a Palavra de Deus e também orarmos juntos. No próximo domingo, em princípio, ainda não vamos estar novamente fisicamente, mas vamos estar mais uma vez em direto para todos aqueles que quiserem ouvir a Palavra do Senhor, pedindo simplesmente que orem por nós, orem pelos pastores. Eu ontem orei especificamente pelo meu pastor Pedro Girão, pastor da igreja da qual eu congrego, da qual é a igreja mãe da missão. Orem pelos vossos pastores, para que Deus lhes dê ânimo. E também nos ajuda a nós, pastores, a saber adaptar estes novos movimentos, estas novas tecnologias, que não é fácil. Não é fácil nós estamos habituados a pregar e ver pessoas e agora é quase como olhar para um espelho. Mas acreditamos que apesar de feios, que às vezes nós olhamos e achamos-nos feios, o Senhor nos use e o Senhor os possa abençoar. Uma boa semana e vamos terminar então ouvindo uma música e quem souber poderá cantar uma música que em espírito de oração poderemos então terminar, e aqueles que quiserem orar depois possam, e depois quem quiser também fazer comentários poderá fazer à vontade, e que Deus vos abençoe. Bendiga todos.
uma santa semana para todos e que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vós e com todos nós, agora e para todo sempre. Amém.